Então foi legal ter pego só depois, porque eu realmente fui enganado, achei que ela estava morta. Seja lá qual foi o custo de Arcane, não foi tão caro assim que a Netflix não queira pagar, seja lá quanto a Riot pedir agora, por mais. Tinha spoilers ali que eles não queriam que fossem liberados na internet, ou se aquilo estava errado, era fake, e aí apagaram tudo por causa disso. O negócio custou 6 milhões, e fez 500 milhões. Então, olha o nível de lucro desse negócio, é assustador. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Arcane. Eu já tinha feito um vídeo aí comentando minhas impressões finais da segunda temporada, e que final! Pra quem não conhece a história, é basicamente a adaptação da história dos personagens do mundo de League of Legends, e é uma excelente adaptação. Indico demais pra quem ainda não assistiu. Naquele primeiro vídeo que eu fiz da segunda temporada de Arcane, eu tinha comentado que achei muito corajoso eles finalizarem 2 temporadas, porque tava fazendo muito sucesso a série, eles podiam ter esticado mais. E aí tinha um bando de comentários, podem checar lá, dizendo que não. Eles estavam encerrando em 2 temporadas porque a série tava dando muito prejuízo pra Riot. E eu, isso não faz sentido, a série tá fazendo muito sucesso na Netflix. Fora isso, saiu também aí informações de um streaming que teve, numa entrevista, no caso com um dos produtores aí de Arcane, com vários spoilers sobre aquele final, alguns que me pegaram completamente surpresa, ainda bem que eu não vi aquilo antes, no caso de fazer aquele review, porque senão, caso todas as minhas emoções e sentimentos seriam completamente diferentes sobre aquele final. Não que eu ache ruim, mas seria um pouco diferente. Embora seja meio que boato ainda esse negócio todo pro negócio que eu vou comentar, já que apagaram todas as informações que tinham saído sobre isso. Então ficou meio suspeito se era real aquilo mesmo ou não. Só que isso eu vou deixar pra segunda metade do vídeo. Então a primeira metade não tem spoiler nenhum, é só comentário de orçamentos e tal, a comparação, no caso, quanto custa uma animação e outra, tudo mais, e por que não fazia sentido aquele negócio de não ter mais animações, por causa desse mundo aí de League of Legends, e bater exatamente com isso, porque agora estão dizendo que vai ter mais, o que era meio óbvio com o sucesso que tava fazendo, mas de qualquer forma, a primeira metade sem spoilers, e aí depois eu vou entrar nesse negócio aí da entrevista que teve no Twitch, e aí vai ter um bando de spoilers sobre o final, mas eu aviso antes quando chegar nessa parte. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e uma comunidade muito legal que se formou lá também, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá, tinha saído rumor aí de que a Arcane, as 2 temporadas, tinham custado aproximadamente 250 milhões de dólares. Ou seja, mais de R$1 bilhão. Realmente, muito caro. E aí, por isso, a Riot estava levando um prejuízo absurdo, porque a Netflix pagou muito menos que isso, no caso por Arcane, já que quem errou foi a Riot. Ela, basicamente, quando fez o planejamento, ela não calculou direito quanto iria gastar. E aí, quando vendeu para a Netflix, vendeu muito barato. E aí, devido a isso, ela estava num prejuízo absurdo aí, no caso, estava falindo por causa de Arcane, e ia cancelar todo o projeto. E por isso que eles iriam decidir fechar na segunda temporada. Era porque o planejamento era para 5 originalmente, mas ficou caro demais, não dava mais para ela, aí ela ia tentar fechar na segunda temporada. Podem lá olhar, tem toneladas de comentários sobre isso, naquele vídeo lá que eu fiz sobre o começo da segunda temporada de Arcane. Depois, quando eu tive mais tempo, eu fiquei curioso e fui pesquisar. Como é que estava a receita da Riot, no caso, a empresa, porque ela tem que fazer o report dela a cada 3 meses. E realmente, ela estava dando prejuízo pra caramba. Mas esse prejuízo aí não parecia ser de Arcane, porque supomos que realmente a Arcane custou 250 milhões de dólares. Então isso dá aproximadamente para ela, por ano, uns 50 milhões. Isso aí que ela gasta ao longo de todos os episódios, em vários anos de produção. Não é aquele valor que ela desembolsou direto, foi um processo gradual. Então já achava estranho dizer que a empresa faliu ou algo parecido por causa disso. O gasto claramente estava sendo dividido a longo prazo. A receita da Riot é até boa, ela ganha muito dinheiro com League of Legends, mas ela estava gastando, esse que era o problema, ela gasta mais do que lucra. Por quê? Bom, ela tem gastos aí com novos projetos, dizem que ela estava fazendo MMORPG, isso estava caro pra caramba, aí tem boatos de que ela cancelou esse projeto, e aí já gastou milhões e milhões nele antes disso, então seria um prejuízo enorme. Outros dizem que ainda vai ser esse MMORPG, então tem muitos boatos. E honestamente não dá pra acreditar 100% em nenhum deles. Igual tinha esse boato aí que custou 250 milhões. Só que aí na entrevista do Twitch lá, o cara fala que não custou isso tudo. Mas foi caro. Ele não fala quanto foi, mas ele fala que foi menos de 250 milhões. Então esse boato aí que saiu antes foi um pouco exagerado. E mesmo que fosse, vamos supor que fosse esse valor. Se você pegar The Witcher, por exemplo, que é uma série de sucesso que tem na Netflix, que teve já 3 temporadas, a Netflix gastou 90 milhões na primeira temporada e gastou 200 milhões na segunda temporada. Foram as informações que soltaram. E ela tava de boa com isso e fez lá mais uma temporada depois. Então 300 milhões em 2 temporadas, com mais ou menos o mesmo número de episódios aí que teve de Arcane. Ou seja,
Se The Witcher ganhou uma terceira temporada custando 300 milhões, no caso, as duas primeiras temporadas, por que Arcane não ganharia mais temporadas, ou no caso, novas séries baseadas no mundo, custando 250 milhões por duas temporadas? Se foi um sucesso gigante na Netflix. Ela não devia ter problema em bancar mais também. E eu acho que ela não tem. Então, se a Riot realmente pediu um valor errado a ela, ficou no prejuízo e tal, porque calculou mal, é só ela calcular direito e pedir o valor certo da próxima vez. A Netflix provavelmente vai estar interessada. No caso, não, vai custar mais de 250 milhões, eu banco, vai lá, tá aqui o dinheiro. Provavelmente ela vai fazer. Porque ela quer coisas de sucesso. Tem coisas que ela gasta um dinheirão, tem filmes que ela paga muito mais de 100 milhões de dólares por um filme. E aí tem uma série de vários episódios que, no caso, traz público por muito mais tempo pra ela, mantém lá, e custou menos que esse filme às vezes. Então é óbvio que é um negócio viável pra ela. Não fazia sentido nenhum aqueles comentários pra mim. Eu tava até comentando com os membros no Discord, jogando um bando de dados lá, conforme eu fui pesquisando, aí porque eu não achava que aquele comentário que a gente fez, no caso, tinha lógica. E felizmente não tinha mesmo. Tanto é que já anunciaram aí que vai ter mais séries desse mundo e agora em vários locais diferentes. Já tá em produção há mais de um ano. Ou seja, desde a primeira temporada, o sucesso já foi o bastante pra eles quererem fazer mais um monte em outros locais. O único motivo deles terem realmente fechado caso Arcane na segunda temporada era pelo negócio que eles falaram que eles não queriam ficar pra sempre nesse local. Provavelmente as próximas temporadas aí que vão ter, no caso as próximas séries, também não vão ficar várias e várias temporadas no mesmo local. Eles querem explorar várias áreas diferentes. Tem um mundo muito vasto para ser explorado, aparentemente. Então, se eles ficarem 5 temporadas, no caso no mesmo local, é meio inviável, né? Já que olha quanto demora aquela temporada. Vai ficar 2 anos, pelo menos, para cada temporada. Então, seriam, no caso, mais pelo menos 6 anos aí para mais 3 temporadas. Então, imagina, ficar 10 anos na mesma área. É muito tempo. Aí eles preferiram encerrar em 2 temporadas, a história principal que eles queriam contar, e agora partem para outros locais. Então, seja lá qual foi o custo de Arcane, não foi tão caro assim que a Netflix não queira pagar, seja lá quanto a Riot pedir agora, por mais. Então, esclarecido isso, uma curiosidade, antes de eu entrar na parte aí que vai ter spoilers. Você sabe quanto custa uma animação japonesa em comparação? Vamos supor que, sei lá, Arcane custou, no caso, todos os 18 episódios, custaram aí 200 milhões, porque falaram que não foi 250, mas foi caro, então 200 milhões. O que dá aproximadamente 11 milhões por episódio. Sabe quanto custa aproximadamente milhões de dólares uma animação japonesa de 24 episódios? 4 milhões de dólares. Não por episódio. Todos os 20 e tantos episódios. Esse foi o custo aí que foi reportado, por exemplo, para Shirobako, que era inclusive um anime sobre produzir animes. E era bem feitinho e tal. Custou aí aproximadamente 4 milhões de dólares, segundo eles informaram. Então agora peguemos uma outra animação, Demon Slayer. Demon Slayer, alguns dizem, foi mais caro, tem mais efeito e tal. Provavelmente foi tão mais caro assim. Mas vamos jogar alto. Supomos que foi o dobro. Custou aí 8 milhões, 10 milhões. 10 milhões, 20 e tantos episódios da primeira temporada, por exemplo. Se tivesse custado isso, que provavelmente não custou, o valor mais provável seria aproximadamente uns 6 milhões de dólares, mas vamos supor que dá para chegar a 10. Mesmo que custasse 10 milhões de dólares, seria o valor de um episódio. Um episódio de Arcane, que tem 40 minutos. Então Arcane, em 40 minutos, consegue gastar mais do que o pessoal que faz animação japonesa, e Demon Slayer é lindo pra caramba, não dá pra dizer que é mal feito. Não, Demon Slayer é mega bem feito. Então Demon Slayer, caso gasta aí a mesma coisa que Arcane para produzir 20 e tantos episódios. É um negócio assustador. Tem, por exemplo, também filme. Aquele filme lá de Your Name. Saiu lá, o orçamento dele foi de 6 milhões de dólares. Aquele filme. Que é de aproximadamente 2 horas. Esse filme é muito bem animado, é muito bem feito. E ele fez 500 milhões de dólares. A bilheteria dele. O negócio custou 6 milhões. E fez 500 milhões. Então, olha o nível de lucro desse negócio, é assustador. Inclusive, eles falaram que estão produzindo 3 séries ao mesmo tempo agora. No caso do mundo aí de League of Legends, não sei se vai sair tudo junto ou próximo, ou não, vai ser uma de cada vez mesmo, a cada 2 anos, vai continuar no mesmo esquema, mas estão planejando pelo menos os 3 ao mesmo tempo. Mas se eles estão fazendo isso, eles podiam, uma delas, a principal, por assim dizer, seguiria o modelo de Arcane, que fez muito sucesso, mas poderiam testar uma também com os japoneses. Daí para o Ufotable, que é o estúdio de Demon Slayer, ou Fate, fazer. Eu acho que ficaria bem legal também. E sairia absurdamente mais barato. Vocês viram o nível de custo aqui, né? Então fica de ideia aí que poderiam fazer uma dessas séries aí que estão produzindo no estilo da animação japonesa. Talvez ficasse mais em conta pra eles. Só, por favor, mantenham o mesmo nível de direção, trilha sonora, toda aquela parte ótima lá que tinha em Arcane. E, bom, vamos agora para curiosidades aí sobre o final de Arcane, que saíram aí no Twitch, numa entrevista que teve. Embora levem como boato, porque saiu resumidamente essa entrevista no Reddit, e aí apagaram tudo.
Eu não sei se a empresa mandou apagar, porque tinha spoilers ali que eles não queriam que fossem liberados na internet, ou se aquilo estava errado, era fake, e aí apagaram tudo por causa disso. Então levem tudo que eu vou falar como possível spoiler, tirando um meio que tem provas, no caso, sobre ele, que é a Jinx. Então, a partir de agora, vai ter spoiler sobre o final aí da segunda temporada de Arcane no vídeo. Então, vamos lá. No final, a Jinx morre, ou pelo menos eu pensava assim. Mas, segundo alguns comentaram lá, não, ela estava viva. Porque tem um risquinho lá roxo, que aquilo lá é basicamente da skill de super velocidade dela. Olha, não é impossível, mas eu vou me basear que ela tá viva por causa de um risquinho? É meio exagero. Só que tem uma outra coisa que apontaram. Esse dirigível aí seria a Jinx no dirigível, porque ela comenta na primeira temporada, no episódio 1, que o sonho dela era dirigir um daqueles. Então sim, é possível que fosse ela ali. Mas tinha provas que ela estava viva? Não. Tinha possibilidades ali, no caso algumas pistas que dava pra pegar, que era possível que ela estivesse viva. Mas enquanto ela não aparecer viva em uma próxima série, eu não tenho nada comprovado. Então é bom não levar isso ao pé da letra. Igual muita gente falava, ah não, essa garotinha aí que morreu no episódio 6 tá viva, porque o Echo salvou ela. Aí eu fiquei meio, tipo, tô tirando isso. Mas um monte de gente comentando, não, o Echo salvou ela. Eu vi a cena errada, eu voltei lá e tal, não tinha nada disso. Aí veio o próximo episódio, a garota morreu mesmo. Então tem que ter muito cuidado com o que eu leio nos comentários, eu venho notando cada vez mais isso. Só que no caso da Jinx tem isso. Saiu aí uma nova skin dela, e nessa skin tem ela falando que ela saiu, fugiu, agora vai visitar novos locais, e tem ela com essa aparência que ela tava no finalzinho, que é o cabelo cortado. Então tudo dá a entender que isso aí é ela depois daquele evento ter caído mesmo. Então ela parece que morreu, mas na verdade ela conseguiu fugir antes da bomba explodir. Então isso aí agora tá com 90% de chance. Eu não vou dar certeza absoluta ainda até ela aparecer viva numa próxima série. Aí, beleza. Mas enquanto isso, é só uma possibilidade muito provável, principalmente devido a essa skin aí. E, bom, coisas que estavam aí na entrevista que teve no Twitch, que resumiram no Reddit, mas foi apagado. A partir daqui, levem como rumor. Lembrando, o Victor estaria vivo, porque eles têm planos maiores pra eles na série, então ele pode aparecer mais à frente aí. E se o Victor estiver vivo, o Jace, que inclusive, alguns ficaram reclamando que eu tava chamando de Chase, no caso daquele vídeo lá, no caso das impressões finais, pois é que eu fiquei na minha cabeça, na versão dublada, que tava pronunciando assim, mas é Jace, não é Chase, é um pouco diferente. Tanta gente comentou disso que eu fui prestar mais atenção lá na pronúncia. De qualquer forma, o Jace pode estar vivo também, e ao invés de morrer nessa parte aí, eles só foram teleportados para algum local. Então podem estar numa outra realidade paralela, ou podem estar no mundo espiritual, podem estar em qualquer outro lugar e talvez consigam voltar. Seria uma possibilidade. Pra mim, eu tinha encarado como se eles tivessem morrido aí. No caso, eles morreram junto com a anomalia. Mas segundo, no caso, essa entrevista aí, só o que foi destruído ali foi a anomalia. Inclusive, a Hextech não acabaria por aí. O que faz sentido, porque o Jace, o que iam fazer com ele? Se acabarem com a Hextech. O grande negócio dele, no que ele é bom, é nisso. Eu até falava, o que vamos fazer com ele, no caso se ele sobrevivesse na série e a partir dali, se acabou o Hextech? Então o cara falou, não acabou exatamente, acabou daquela forma que a gente conhecia ali. Mas vai ser mais trabalhado ainda na série. A única coisa que acabou foi aquela anomalia, isso eles acabaram ali. Então Victor aparentemente iria voltar e Jace é uma possibilidade, mas aí é muito em aberto, não tem nada falando muito sobre ele. O Lobo também é comentado na entrevista, o Warwick, que ele estaria vivo. E ainda estaria nesse negócio da divisão ali, alguns acharam que agora ia virar o Warwick pra valer, ia perder todo o lado humano dele, mas segundo saiu aí, no caso, nesse resumo da entrevista, não, ele ainda teria um pouco de divisão ali, no caso do lado humano dele. Então, de novo, é boato, mas é o que tá aí. Mas alguns já alegavam que ele teria sobrevivido porque aquela bomba da Jinx é muito fraca pra conseguir matar ele, que tem uma mega regeneração. Só se você realmente conseguir aniquilar cada átomo do corpo dele, pra ele não voltar. Aparentemente seria isso. O engraçado é que eles comentam que tinha uma inspiração em Game of Thrones, nesse negócio de fazer finais impactantes, e também tem muita morte, com certeza. Só que, se isso tudo for verdade, que saiu aí nesse resumo de entrevista, que de novo, como apagaram, pode ser fake, ou porque realmente era um vazamento, eles não queriam que vazasse. Mas se foi isso aí mesmo, eles na verdade trollaram todo mundo, porque fingiram que mataram um bando de gente e na verdade mataram muito menos. Porque a Jinx, o Jace e o Victor estariam vivos. Só teria morrido a Ambessa, que é uma heroína, mas dizem que nesse mundo aí daria pra trazê-la de volta de alguma forma. Aí eu não entendo nada disso não, mas é o que alguns alegam. Mesmo quem morre tem forma de trazer de volta. Eu acho que não vou fazer isso não, porque tira muito do peso. Imagina, no caso, se qualquer pessoa que morre, você pode trazer de volta de alguma forma. Aí você fica aquele negócio, pô, morte vale alguma coisa nesse mundo? Entendeu? Então eu espero que não façam isso.
Deixa pelo menos a Ambessa, a garotinha lá também morreu aparentemente. Então todo aquele peso da Jinx, o que ajudou ela a mudar inclusive lá, caso que a garotinha influenciou ela, depois a morte da garotinha, tudo aquilo causou um desenvolvimento pra Jinx. E aí você pega e anula tudo isso, não, ela tá viva, tá? Uma bosta, né? Não queria que ela tivesse morrido, óbvio, mas a cena foi muito emocionante, pelo menos. E se você deixa ela viva, tira muito do peso o negócio todo. Então a Ambessa também, pelo menos alguém tem que morrer ali, né? Não é possível. Aquele pessoal todo coadjuvante também, que morreu lá, morreu pra valer, com certeza. Então, embora possa existir forma de trazer alguém de volta, eu espero que não façam isso, porque não vai ter mais peso nenhum em nenhuma morte da série. Vai morrer o personagem? Ah, não morreu, porque podem trazer de volta daquela forma XYZ que trouxeram outro personagem. Então, pelo amor de Deus. E tem mais um, tinha esquecido dele, o Heimerdinger, tá vivo também, segundo saiu aí também nessas informações. O pessoal nos comentários também, quando eu fiz aquele vídeo, tava dizendo que ele não morre, já que ele é meio que de um mundo espiritual, e ele volta pra esse mundo, depois que ele pseudo-morre, no caso nesse plano que a gente tem. Então ele voltaria, aparentemente, pro mundo dele, depois de morrer naquela cena que teve lá. Beleza, mas ele tá em uma outra realidade, né? Então ele teria que dar um jeito de vir para essa realidade que é onde está a história principal. Então ainda tem esse probleminha. Mesmo que ele esteja vivo, não quer dizer que ele vá necessariamente aparecer, já que ele teria que arranjar um jeito de criar lá uma máquina que leve ele para a realidade lá da série. Não que seja possível, mas seria com certeza um passo a mais. Então, um bando de gente viva para aparecer nas próximas séries. Só que eu acho que mesmo que eles apareçam, seriam personagens secundários. Nas próximas, como vai pra locais diferentes, eu acho que a gente vai ter novos protagonistas. É o que faz mais sentido, pra mim, pelo menos. E aí esses personagens apareceriam numa cena ou outra de extra, no final de uma temporada apareceria. Aí assim, nossa, tá vivo e tal. Tipo a Jinx apareceria numa próxima série ali, e aí numa parte ela aparece. Aí ela vira uma coadjuvante aí, no caso tem umas cenas aqui e ali, mas não é uma personagem que tem foco, igual teve em Arcane. Porque a história principal dela, o foco grande nela já foi em Arcane. Então é o que eu chuto que vão fazer, não vou dar certeza disso não. Então mesmo quem tá feliz é, pô, tá vivo e tal, beleza, eu gostei muito do Chase, por exemplo, e do Victor até também, com o personagem. Então, legal se eles estiverem vivos, mas eu não acho que eles vão ter muita participação nas próximas séries, mesmo que estejam. Uma participação aqui e ali, talvez. Só acreditem 100% quando aparecer o personagem numa próxima série de League of Legends. Até lá é só uma possibilidade relativamente grande. E levando isso em conta, se eu tivesse visto essas informações, eu ficaria mais dividido com aquele final. Eu não acharia ruim, de jeito nenhum. Foi um ótimo final. Mas o peso de muita coisa lá que tava em mim não teria mais tanto peso assim, né? Aquela coragem de sair matando personagem a rodo. Pô, mataram, mas não foram tantos assim, entendeu? Então, retiraria um pouco do peso. Foi legal até, eu gostei de ter feito aquele vídeo, só com o que eu senti lá, com o que eu vi. E não com essas informações todas extras que eu acabei pegando depois, porque elas mudam um pouquinho ali a sua percepção das coisas. Mas foi legal também porque esse negócio da Jinx, tá? As dicas e tudo mais, de que ela possivelmente estava viva, eu não tinha pego. Então foi legal ter pego só depois, porque eu realmente fui enganado, achei que ela estava morta. Então uma ótima série ainda assim, mas não tão louca a ponto de matar tanto personagem, aparentemente, pelo menos, quanto eu pensava. E bom, gente, é isso. Tem também informação aí, aquela confirmação de que estão fazendo, no caso, 3 séries paralelas há 1 ano que já estão preparando aí essas séries. Então não deve demorar, eu creio que muito mais de 1 ou 2 anos para uma delas aí pelo menos sair. Mas uma coisa que eles comentaram é que originalmente Arcane era para ser um universo paralelo de League of Legends e não o universo principal que eles usam de base para o jogo. Mas o sucesso da série foi tão grande que eles meio que se sentiram obrigados a trocar isso e transformaram a série no universo principal. E aí por isso que começaram a reescrever a história de vários personagens e tal, tudo baseado na história de Arcane. Então aparentemente as próximas séries vão fazer a mesma coisa. A história dentro do jogo e dos personagens vai ser meio reescrita com base aí nas próximas séries que eles estão planejando. Óbvio que vai seguir uma certa base, igual os personagens de Arcane seguiram, mas tem mudanças, como a gente viu em Arcane. De qualquer forma, gente, é isso. Espero que tenha sido interessante pra vocês, as informações extras. E é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.